Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Hoje o nosso assunto é corrente elétrica, tá? A gente vai começar a falar da eletrodinâmica a partir de agora, tá? Queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo, é muito importante para a gente o seu like. Também gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu sininho ativado para poder receber novos vídeos, tá? Que a gente está postando aí de novos conteúdos, tá bom? Bom, vamos começar então, vamos começar a falar sobre corrente elétrica dentro da ideia de tratar da eletrodinâmica, que vai estudar a movimentação ordenada dos portadores de carga na matéria, tá bom? Então, começando aqui, a gente vai falar o seguinte: a corrente elétrica, ela está relacionada com a movimentação ordenada dos elétrons, tá? No caso, a gente fala elétrons porque, na grande maioria das vezes, quem tem mobilidade na matéria são os elétrons. Mas a gente sabe que existe mobilidade de portadores de carga em solução aquosa, por exemplo. Então, existe a possibilidade de haver uma movimentação ordenada também de portadores de carga positivo. Mas aqui, e na grande maioria das vezes, o nosso comentário vai ser relacionado com a movimentação dos elétrons, pois eles que estão com mobilidade dentro da matéria, tá bom? Então, vamos começar a dizer que é o seguinte: a movimentação ordenada dos portadores de carga nos possibilita usar o que chamamos de eletricidade. Então, quando alguém fala, o aparelho é um aparelho elétrico, o aparelho ele precisa ser ligado à eletricidade para funcionar, significa que ele precisa de uma passagem de corrente ordenada, ou seja, uma passagem, uma movimentação de portadores de carga de forma ordenada, para você conseguir chegar no que nós chamamos de eletricidade, tá bom? Aí, a gente começa definindo o que é um gerador elétrico. Bom, um gerador elétrico nada mais é do que um elemento do circuito que vai ser capaz de criar uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial criada é que vai permitir uma circulação ordenada dos portadores de carga livres. Por que eu digo livres? Porque, na verdade, os condutores são aqueles elementos que possuem em sua disposição elétrons livres na sua superfície. E esses elétrons livres na sua superfície é que serão, vamos dizer assim, ordenados para poder se movimentar nessa matéria, tá bom? Então, quando eu falo que uma substância é condutora, ela tem uma quantidade significativa de elétrons livres na sua superfície que podem ser ordenados assim que a gente dispõe de uma diferença de potencial, tá bom? Então aqui, a bateria é um bom exemplo de um gerador. Por que ela é um bom exemplo? Porque ela vai definir um polo como sendo positivo e outro polo como sendo o negativo. Ou seja, eu vou ter um potencial VA e um potencial VB. Tá bom? Então, vamos dizer que o potencial VA seja o maior potencial. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se VA for maior que VB, ou seja, VA maior que VB, então, nesse caso, eu vou ter uma diferença de potencial criada por essa bateria a partir dos seus polos. Então, aqui, ó, eu vou ter um polo A, que vai ser um polo positivo, e um polo B, que no caso vai ser o polo negativo dessa bateria. Então é como se eu colocasse aqui, ó, o meu ponto A, o meu ponto B, e a partir dessa diferença de potencial, ela vai permitir com que haja uma passagem de elétrons de uma posição para outra. A gente sabe que o potencial maior e o potencial menor vão criar uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial também vai acarretar um fluxo de portadores de carga, justamente porque existe uma força elétrica atuando aí, né? Então vale ressaltar isso, né? Que a movimentação vai acontecer por conta de um campo elétrico que vai ser estabelecido e, consequentemente, de uma força elétrica que vai impulsionar essa movimentação, tá bom? Então, a corrente elétrica, ela seria o quê? Ao colocarmos em contato esse gerador, né, que está lá, que tem um polo positivo e um polo negativo, em um condutor em equilíbrio eletrostático. O que é um condutor em equilíbrio eletrostático? Essa figura aí, ó. Um condutor em equilíbrio eletrostático, ele possui elétrons livres transitando de forma desordenada, ou seja, temos elétrons numa direção, elétrons em outra direção, de modo que quando você fizer o somatório vetorial
de todas as velocidades desses elétrons, a gente vai encontrar uma velocidade muito próxima de zero. Tá? Então, o somatório das velocidades que estão nesses elétrons, quando eu somo vetorialmente isso, essa velocidade vai ser praticamente zero. Ou seja, não estará havendo o que a gente chama de velocidade de arraste, onde existe uma movimentação ordenada. Nesse caso aí está tudo desordenado. Por que está desordenado? Porque não existe um potencial mais, vamos dizer assim, favorável para o elétron buscar. Então, ele circula ali livremente, porque todos os potenciais ali são iguais dentro desse fio condutor nesse momento, tá? Então, ó, um condutor possui elétrons livres transitando de forma desordenada com velocidades em todas as direções e, portanto, com o mesmo potencial em todos os pontos. Foi isso que eu disse, né? Todos os potenciais, qualquer ponto que eu pegar ali, vai ter o mesmo potencial. Então, não há uma prioridade de movimentação do elétron para um lugar ou para o outro. Por isso que eles ficam de forma desordenada. Isso é um condutor em equilíbrio eletrostático. Daí o que eu vou fazer? Ele ficará submetido a uma DDP, VA menos VB. O que é essa DDP? Né? É a diferença de potencial, é o que a gente chama de U. Então, o meu U, ele vai ser sempre o meu VA menos o meu VB, se eu estiver falando de um U de AB. Ou seja, de onde eu saio e para onde eu vou. E essa diferença de potencial aqui, ó, que a gente vai chamar de DDP, ela vai ser prioridade para poder haver a movimentação de elétrons. Sem uma diferença de potencial, não tem como haver uma movimentação ordenada de elétrons. E aí, essa diferença de potencial vai originar o que a gente chama de campo elétrico. Então, olha só o que vai acontecer. Os elétrons estavam se movimentando de forma totalmente desordenada. Agora, quando eu crio uma diferença de potencial, vou colocar aqui o VB e vou colocar aqui o VA. Lembrando que o VA para nós lá na bateria era o polo positivo e o VB é o polo negativo. Então, o que vai acontecer? Quando eu crio essa diferença de potencial VA-VB, eu vou criar um campo elétrico no interior do condutor. E isso vai orientar os portadores de carga de modo a transitar pela matéria. Então, o que está acontecendo aqui agora, nesse momento, é o seguinte. O meu VA é o meu polo positivo. O meu VB é o polo negativo. Então, quando eu faço uma diferença de potencial VA-VB, a gente sabe que quando você tem um determinado condutor que está carregado, um positivamente e outro negativamente, a gente sabe o seguinte, que quando você coloca esses dois próximos um do outro, vai se estabelecer um campo elétrico, no sentido do positivo para o negativo. Ou seja, eu vou estar estabelecendo um campo elétrico assim. Nesse caso aqui, o campo elétrico ficou uniforme porque as placas são paralelas entre si, né? Então, aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. O que eu estou dizendo aqui? Um portador de carga, ao perceber o campo elétrico, ele vai estar submetido a uma força elétrica. No caso dos portadores de carga negativa, ou seja, dos elétrons, o que vai acontecer com os elétrons? Eles vão transitar contrário às linhas de campo. Se eles vão transitar contrário às linhas de campo elétrico, a tendência deles é saírem da placa negativa e caminharem para a placa positiva. É justamente o que está acontecendo nesse fio nesse momento. Ele está saindo do polo que é negativo e transitando para o polo positivo. Então, o fluxo de elétrons ele está indo de B para A. Então, esse daqui é o que a gente chama de fluxo de elétrons. Tá? Então, o fluxo de elétrons está sendo assim, né? A gente vai perceber que o sentido da corrente elétrica ele vai ser sempre convencionado contrário ao fluxo de elétrons. Então, o meu sentido da corrente elétrica vai ser colocado aqui. E a corrente elétrica vai ser representada pela letrinha minúscula I, tá bom? Então, olha o que está acontecendo aqui. A gente conseguiu definir o que é a diferença de potencial, né? Existe um polo que é positivo e um polo que é negativo. E a gente está vendo a movimentação das cargas do polo negativo para o polo positivo. A partir de quem? Da força elétrica que é possibilitada por um campo elétrico criado a partir dessa diferença de potencial, tá bom? Então, sempre que eu crio uma diferença de potencial, eu vou criar no interior do condutor um campo elétrico que vai ser orientado do polo positivo, VA, para o polo negativo, VB. E essa orientação é que vai possibilitar a movimentação dos portadores de carga negativo contrário a esse campo elétrico, ou seja, o campo elétrico ele está estabelecido, no caso, no mesmo sentido aqui da corrente, o campo elétrico vai estar estabelecido para lá, né? Porque ele sai do positivo e vai para o negativo.
Então, o campo elétrico e a corrente elétrica ficam no mesmo sentido e o fluxo eletrônico, que é a movimentação real das cargas negativas, vai ficar no sentido contrário. Então, convencionou-se dizer que a corrente elétrica é sempre contrária à movimentação do fluxo de elétrons estabelecido pelo condutor, tá bom? Então, sempre que você tem a corrente elétrica para um lado, você tem que lembrar que o fluxo eletrônico, ou seja, o fluxo de elétrons, está no sentido contrário, tá? Então, tentando estabelecer aí um desenho melhor aqui para nós, a gente vai fazer o seguinte, ó. Note que só conseguimos uma movimentação de forma ordenada dos elétrons após estabelecermos a diferença de potencial, ou seja, antes o condutor estava em equilíbrio eletrostático, ou seja, as cargas estavam se movimentando de forma desordenada. Agora o que está acontecendo é que esses nossos elétrons, eles vão ter uma orientação, e essa orientação vai ocorrer por quê? Porque eu acabei de estabelecer uma diferença de potencial. Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloco aqui uma placa positiva, que seria o polo positivo da pilha, e um polo negativo. Aqui o polo positivo a gente chama de cátodo e o polo negativo de ânodo. Aqui nós temos a bateria, então, que é o nosso gerador, certo? O que vai acontecer aqui é o seguinte, pessoal. A partir do momento que eu faço a ligação aqui, no que a gente vai chamar agora de circuito elétrico, os elétrons eles vão começar a sair do polo negativo, né, a movimentação eletrônica, o fluxo eletrônico, eles vão sair do polo negativo e vão caminhar pelo polo positivo, pelas possibilidades de caminho que ele vai ter. Então os elétrons podem vir por aqui, podem vir por aqui e podem vir por aqui. Esse seria o fluxo eletrônico. Cuidado com isso, porque isso aqui não é a corrente elétrica. Isso aqui é o fluxo real de movimentação dos elétrons. Mas a gente sabe que a corrente elétrica ela é estabelecida sempre no sentido que é convencionado, ou seja, contrário à movimentação dos elétrons. Então, como que a corrente elétrica vai fazer? Ela vai sair do polo positivo e vai caminhar pelo condutor no sentido contrário aqui, ó. Pronto. Então, a gente sabe que a corrente elétrica ela vai sair do polo positivo e vai transitar até o polo negativo. Essa é a corrente elétrica. Agora, o fluxo eletrônico, que seria a movimentação real dos elétrons, ele vai sair do polo negativo e vai caminhar para o polo positivo. Então, muito cuidado com essa questão dessa convenção da corrente elétrica, hein? Para você não confundir. Outro detalhe importante aqui é que essa corrente ela vai se dividir no que a gente chama de nós, que são esses pontinhos aqui, ó, onde você vai ter a divisão e depois a junção da corrente. Então, esses pontos onde há intersecção de dois condutores, a gente vai ter o que a gente chama de nó, tá? Então, aí você pode até colocar nome nesses nós, né? Aqui o A, aqui o B, aqui o C e aqui o D, tá bom? Então, sempre que houver uma intersecção entre condutores, você vai chamar isso de nó. E isso aqui que a gente acabou de estabelecer é um circuito elétrico, tá? Por quê? Porque ele tem elementos que compõem esse circuito e que permitem a circulação dessa corrente elétrica. Bom, o que eu queria destacar aqui? Vale destacar aqui que quando a gente estabelecer a nossa corrente elétrica, ela é sempre contrária ao fluxo eletrônico, tá bom? Então, esse é o básico de entender o que é a corrente elétrica. E a gente só consegue estabelecer essa corrente elétrica, essa movimentação, a partir do momento que a gente coloca uma diferença de potencial a partir de um gerador, tá? Continuando aqui então, olha só. Quando eu falo em corrente elétrica, então eu vou dizer o seguinte, esse movimento ordenado de cargas elétricas constitui o que a gente chama de corrente elétrica, que é o que a gente acabou de falar, né? Vale salientar que o movimento ordenado desempenhado pelos elétrons tem velocidade média muito pequena, que vai ser denominada velocidade de arraste. Quer dizer, um elétron individualmente ele até que tem uma velocidade muito grande. Mas quando você pega para analisar a movimentação de todas essas cargas juntas lá no condutor, como ele vai ter uma grande dificuldade de ultrapassar, porque tem que lembrar que ali a matéria está permeada por átomos de todos os tipos, né, compondo a matéria. Então, a movimentação desses elétrons tem uma dificuldade muito grande por conta justamente desses choques que eles vão ter com esses átomos da própria matéria.
Então, em termos gerais, o que a gente chama de velocidade de arraste, que seria a velocidade da corrente elétrica no fio, ele acaba sendo muito pequeno, tá? Então, velocidade de arraste, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ela. E a gente vai dizer que a eletrodinâmica é a parte da elétrica, ou seja, a parte que estuda a eletricidade, os efeitos produzidos pelos caminhos por onde ela passa. Então, onde a eletricidade passar, ela vai produzir um determinado efeito. E esse efeito a gente também vai conseguir ver nessa aula de hoje, tá? Continuando, então, a intensidade de corrente elétrica. Como que eu calculo, então, se uma corrente elétrica é grande ou pequena? Como que eu sei a movimentação dessas correntes? Então, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada seção transversal de um condutor, por unidade de tempo, é definida por intensidade média de corrente elétrica, que a gente vai chamar de I. E aí esse I, como ele é médio, a gente vai pôr um Izinho M, tá? Então, olha só. Imagina que você tem um fio aqui. Esse fio, ele vai ter estabelecido nele uma diferença de potencial. De novo, aqui vai ser um potencial B, aqui vai ser um potencial A. Do modo como está estabelecido, aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. Assim, está havendo o fluxo de elétrons, certo? Que é a movimentação real. Aqui eu tenho o sentido convencional da corrente, que vai ser o I. E eu tenho para cá também estabelecido o meu campo elétrico, certo? Eu sei que a quantidade de carga de cada elétron ela é estabelecida e definida a partir da carga elementar, que seria o que a gente chama de Ezinho, né? Carga elementar. E essa carga elementar tem até um valor fixo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bom, para eu saber quanto de carga passou por essa seção transversal que a gente acabou de fazer aqui, eu tenho que fazer o que a gente chama de quantidade de carga ΔQ. E essa quantidade de carga ΔQ vai ser dada como N vezes E. Quem que é esse N, professor? Esse N é o número de portadores de carga que atravessou essa seção. Então, o N para nós vai ser o nosso número de portadores de carga. No caso, o número de elétrons, né? Então, quando eu faço o N vezes o E, que é esse valor aqui, que é uma constante, que é a nossa carga elementar, eu consigo descobrir quanto de carga passou por esse fio, por essa seção transversal feita nesse fio. E aí a gente vai falar que o I médio, que é a intensidade média de corrente, vai ser o ΔQ sobre o ΔT. Então eu posso escrever a intensidade média de corrente como sendo I médio ΔQ sobre ΔT, ou então escrever que o I médio vai ser N vezes E sobre ΔT. Tá bom? O detalhe é que dá para a gente saber quanto que vale a instantânea. Quanto que vale a corrente média instantânea? Para saber quanto vale a corrente instantânea, basta fazer com que o limite do ΔT seja igual a zero. Então, quando eu vou procurar o meu I, para saber quanto vale o I, eu vou dizer que ele é o ΔQ sobre o ΔT, com o ΔT tendendo a zero. Eu poderia escrever isso aqui em forma de limite, mas eu não preciso, porque assim, seria como se fosse a corrente instantânea. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma corrente que a gente fala que é uma corrente constante, essa corrente constante faz com que a minha corrente instantânea seja igual à minha corrente média dele. Então aí a gente vai ter o que a gente chama de corrente contínua, tá? Quando os dois valores coincidem, o I médio com o I instantâneo, que a gente vai calcular sempre o instantâneo, que a gente vai trabalhar aqui no ensino médio, basicamente com a corrente contínua o tempo todo. Então a gente vai ter o que a gente chama de corrente contínua. E aí eu vou já estabelecer isso, né? O que é uma corrente contínua e o que é uma corrente alternada. A corrente contínua é toda corrente de sentido e intensidade que é constantes com o tempo. Então,
pode passar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, que a corrente que está sendo estabelecida naquele condutor vai ser sempre o mesmo valor. Assim, a intensidade média de corrente elétrica IM, em que qualquer intervalo de tempo ΔT, é a mesma. Portanto, e é igual à intensidade I, que é aquela que eu falei que é instantânea, quando o ΔT tende a zero, em qualquer instante t. Então, quando eu falo em corrente contínua, eu estou falando que meu I médio ele vai ser igual ao meu I instantâneo. Ou seja, eu preciso fazer um cálculo só e eu sei qual é o valor dessa corrente o tempo todo. Quem vai disponibilizar esse tipo de corrente, que a gente chama de contínua? A corrente contínua, pessoal, ela é estabelecida a partir de baterias, pilhas, que são fontes, são geradores que vão fornecer uma corrente com valor contínuo. Dá uma olhada aqui, ó. Esse I1 aqui, ó, o tempo passa, para qualquer tempo que eu pego, o valor é sempre o mesmo I1. Então é isso que é estabelecer uma corrente do tipo contínua. Quem vai fazer isso? As baterias, as pilhas, tá bom? Elas fornecem correntes contínuas. Agora, você também pode ter o que a gente chama de corrente alternada. No caso da corrente alternada, o valor da corrente muda periodicamente com o tempo. Mas não é só isso. Ela também vai mudar o seu sentido. Então, olha só. O que vai acontecer é que a corrente, ora vai ser positiva, com ponto de máximo, ora vai ser negativa com ponto de máximo. Isso aqui, ó, nos dá uma determinada frequência. E também um período. O período estaria estabelecido a partir dessa distância entre duas cristas ou dois vales aqui, ó. Esse gráfico é bom que a gente conheça, que ele é um gráfico senoidal, tá? Ele poderia ser também um cossenoidal, que começaria aqui ou na parte superior ou na parte inferior. Como ele está começando na origem, a gente diz que ele é um gráfico senoidal e, nesse caso, a corrente ela vai oscilar periodicamente. Onde a gente encontra esse tipo de corrente? Nas nossas tomadas, nas nossas residências. Então, a nossa corrente utilizada em casa é a nossa corrente alternada. Tá bom? Então é importante saber a diferença entre uma corrente alternada e uma corrente contínua. Professor, vai ter cobrança disso no ensino médio? O Enem cobra isso? Os vestibulares costumam cobrar corrente alternada? Raramente eles cobram. E quando aparece é mais para você definir e olhar para esse gráfico e descobrir o período e também descobrir a frequência dessa corrente alternada. Lembrando que a frequência é sempre o inverso do período. Então, quase sempre é uma questão bem simples de ser resolvida, porque na verdade você só vai ter que verificar no gráfico qual é o valor determinado aqui, o valor determinado aqui, fazer o período e estabelecer o inverso dele. Lembrando que frequência é sempre dada em hertz, né? E o período aqui é dado em segundos. Então, quando aparece exercício de corrente alternada, geralmente ele é um exercício bem simples, que você consegue matar ele bem rapidinho, tá bom? Continuando então, a gente vai falar agora do circuito elétrico. A gente até já apresentou um circuito elétrico aqui para vocês. Mas o circuito elétrico, estabelecendo uma escrita para ele, é um conjunto de elementos associados com os quais se pode estabelecer uma corrente elétrica. Ou seja, eu vou criar uma diferença de potencial, vou estabelecer um condutor e vou colocar elementos lá para que esses elementos funcionem enquanto a corrente estiver passando pelo determinado circuito. Aqui eu estou te mostrando um exemplo onde eu peguei um gerador, que no caso aqui é um gerador, no caso uma pilha, né? Coloquei aqui um elemento, né? Que aqui seria um resistor, que a gente vai ver mais na frente. E aí a gente colocou aqui o fluxo, né? A corrente acontecendo. Aqui, ó, tá mostrando que há uma movimentação, porque aqui eu tenho um polo positivo, aqui eu tenho um polo negativo. Se a gente fosse estabelecer o sentido da corrente, é sempre do polo positivo, chegando lá no polo negativo, certo? Esse seria o sentido da corrente. O sentido dos elétrons, do fluxo eletrônico, seria esse, né? Do negativo para o positivo. Então, estou frisando bastante isso para você não esquecer que a corrente elétrica é contrária, convencionada contrária ao fluxo eletrônico. E aí, pode ser que eu tenha que desligar essa lâmpada, né? Se eu desligar essa lâmpada, eu vou falar que eu vou abrir o circuito. Então, sempre que eu abro o circuito, eu cesso a passagem de corrente elétrica. E sempre que eu fecho o circuito,
eu vou iniciar novamente essa passagem de corrente. Então, por exemplo, aquele interruptor que você tem na sua casa, para acender e apagar a sua lâmpada, ele está relacionado simplesmente com abrir e fechar o circuito. Então dá uma olhada. A chave que você usa lá, de um modo geral, é uma chave assim, ó, que pode ser aberta ou fechada. Se eu levanto esse pino aqui, ó, eu estou abrindo o circuito e a lâmpada apaga. Se eu abaixo isso aqui, eu fecho o circuito e ele acaba acendendo a lâmpada. Então, lá no seu interruptor, lá na sua casa, quando você aperta o interruptor, você fecha o circuito e a lâmpada acende. Quando você aperta de novo, ele abre o circuito e a lâmpada apaga. Bem simplesinho. Então, fechar um circuito é efetuar a ligação que permite a passagem de corrente elétrica. Se tem passagem de corrente elétrica, sua lâmpada funciona. Abrir um circuito é interromper essa corrente elétrica. Ou seja, se eu abro o circuito, o elétron não vai saltar de um lugar para o outro. Se ele não salta de um lugar para o outro, ele não vai produzir essa corrente e, consequentemente, a gente não vai ter a lâmpada acesa. Beleza? Agora a gente vai falar do aparelho que mede a corrente elétrica. Quem que é esse aparelho? É o amperímetro. Como medir essa intensidade, né, de corrente elétrica? Para medir a intensidade de corrente elétrica, nós vamos necessitar do aparelho que geralmente a gente chama de amperímetro. A gente pode usar até galvanômetros para poder servirem de amperímetro, tá? Então, às vezes você vai ver em alguns anunciados que um galvanômetro está se comportando como um amperímetro. Ou seja, é um outro tipo de ferramenta que está sendo adaptado para poder ser utilizado como um medidor de corrente elétrica, ou seja, um amperímetro, tá? Esses aparelhos possuem 2 terminais acessíveis e devem ser colocados no circuito em série. Então, sempre que você tiver um amperímetro, esse amperímetro tem que ser ligado em série no circuito, ou seja, a corrente tem que passar por dentro dele para que haja a aferição da corrente que está atravessando esse medidor. Então, normalmente você encontra o amperímetro como sendo um desse aí, ó. Então, esse tipo de circuito aqui, ó, a corrente vai entrar por aqui e sair por aqui, tá? Então, esses aqui são os 2 acessos que a gente tem. Então, a corrente entra por aqui e sai por aqui. E quando ela estiver movimentando dentro desse aparelho, ele vai marcar um valor aqui, sei lá, 3 ampere, tá? Então, essa seria a nossa condição para poder estabelecer um amperímetro. Eu tinha dito que a gente tem condições de calcular a velocidade de arraste de uma corrente elétrica, certo? Então, quando eu falo em corrente elétrica, eu estou estabelecendo uma movimentação dos portadores de carga. Eu disse que um elétron só ele tem velocidade muito alta, mas os elétrons todos, ao mesmo tempo, se movimentando por um fio, eles têm uma velocidade de arraste muito baixa. E aí a gente vai mostrar como calcular a velocidade de arraste da corrente elétrica. Então, imagina o seguinte, eu tenho um fio aqui, e esse fio eu destaquei só essa áreazinha aqui, ó. Essa área aqui, ela está determinando ela está fazendo um determinado volume com a área A e um comprimento que a gente vai chamar de L, tá bom? Então, eu já sei que o volume ele é dado por, no caso do cilindro, área da base vezes a altura, que no caso ali seria o meu L, certo? Então eu teria que o volume é o A vezes o L. E esses elétrons estão se movimentando da seguinte maneira. Quando eu faço a movimentação deles daqui para cá, ó, eles vão ter andado o mesmo tamanho L, porque eles vão sair daqui e vir para cá, né? Ou seja, ó, ele tem uma movimentação e essa movimentação vai ser L. Se eles têm uma movimentação L, eu posso falar que a velocidade desse grupo todinho caminhando ao mesmo tempo, que é o que a gente vai chamar de velocidade de arraste, ele vai ser o ΔS, que é o próprio L, sobre o ΔT, certo? Que seria a velocidade média ΔS sobre ΔT. Pronto, já tenho isso, já tenho isso. Aí a gente vai ver o que é corrente, né? Corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? É o nosso ΔQ sobre o nosso ΔT, certo? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, quem que é o ΔQ? O ΔQ a gente viu que é o N vezes o E, ou seja, o número de portadores de carga que atravessa essa secção transversal vezes o meu E, que é a minha carga elementar. Bom, aí o que eu vou fazer é escrever isso dividido por isso. O número de elétrons que ocupa esse volume aqui a gente chama de enão. O que é isso?
a gente vai chamar de densidade volumétrica eletrônica ou de elétrons. Ou seja, é o número de elétrons que eu tenho, certo? Dividido pelo meu volume. Então esse é meu Enão. Seria o número de elétrons que eu tenho dividido pelo meu volume. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse N e vou isolar. Vou falar que meu Eninho vai ser, lembrando que isso aqui vai ser elétrons, a unidade dele, elétrons por metro cúbico. Normalmente ele vai vir nos seus enunciados como elétrons por centímetro cúbico, tá? Porque a velocidade de arraste ela vai dar em centímetros por segundo. Então ele vai vir em centímetros cúbicos aqui, essa unidade. Mas o sistema internacional, elétrons por metro cúbico, esse N, que seria a nossa densidade. Quem que é essa densidade mesmo? É contar quantos elétrons eu tenho num determinado volume que a gente separou. No caso aqui seria esse cilindrozinho menor aqui. O que eu vou fazer aqui então? Vou separar o N, então o meu Eninho vai ficar o Enão, que seria a densidade volumétrica de elétrons, vezes o meu volume. Pronto. Vou pegar isso aqui, vou pegar esse valor e substituir tudo aqui. Então vou ficar com I igual. No lugar do N, eu vou colocar o Enão vezes o volume, Vzão, vezes o E, dividido por quem? Pelo meu ΔT, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume e trocar por A vezes L. Então o meu I vai ser, colocando ali, vai ficar N vezes A vezes L, que é o V, né? Vezes o E sobre o ΔT. Vou pegar esse L que está aqui, ó, que é esse comprimento aqui, na velocidade, e vou isolar ele. Então vai ficar V vezes ΔT. Vou pegar esse valor aqui, pessoal, ó, e vou jogar aqui. Então vai ficar I é igual ao N vezes o A vezes o V vezes o ΔT vezes o E dividido por ΔT. E vou cortar isso aqui, ó. Então a minha intensidade de corrente elétrica pode ser dada pela densidade volumétrica de elétrons vezes a área de secção do fio vezes a velocidade de arraste vezes o E. Então isso é um jeito de você lembrar rapidinho dessa fórmula, ó, que a corrente elétrica é igual a nave. Agora, o que a gente está procurando aqui não é a velocidade de arraste, então a minha velocidade de arraste fica sendo o meu I sobre o N vezes A vezes L. Mas eu, particularmente, gosto sempre de lembrar da fórmula assim. E se for o caso, depois colocar para isolar e encontrar a velocidade de arraste. Então, isso aqui seria a fórmula para conseguir encontrar a velocidade de arraste. Se é velocidade, vai estar em metros por segundo. Professor, qual que é a unidade de medida de corrente elétrica? Muito bem lembrado. A unidade de medida de corrente elétrica é... Como é que a gente calculava mesmo? ΔQ sobre ΔT. Então, o ΔQ é dado em Coulomb. O ΔT é dado em segundo. Coulomb por segundo, a gente vai chamar de ampere, tá bom? Então, ampere é a unidade de medida de corrente elétrica, tá? Então, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Tá bom? Então, aqui nós acabamos de encontrar um método para poder calcular a nossa velocidade de arraste. I sobre na E. Ou então, I igual a nave, e depois você coloca o V em destaque para poder calcular essa velocidade de arraste da corrente elétrica que está passando pelo fio. Tá bom? Não é de um elétron, não. É de toda a corrente que está circulando pelo fio. Conhecida como velocidade de arraste. Tá bom? Aí, pessoal, a gente tem um gráfico da corrente pelo tempo. Então, olha só, em um gráfico I por T, temos que a área sob a curva, isso é importante, ó.
é numericamente igual à carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor, no especificado intervalo de tempo. Quer dizer que dá para eu saber quanto de carga elétrica passou pelo fio se eu tiver o gráfico, porque eu posso colocar esse gráfico e calcular a área sobre a curva. E essa propriedade vale inclusive para a intensidade de corrente elétrica que não é constante, ou seja, para a intensidade de corrente elétrica variável. Então olha só o que vai acontecer. Se eu tenho um gráfico I dado em ampere e o tempo dado em segundos, cuidado que essas unidades têm que estar no sistema internacional para você achar a carga no sistema internacional. Se eu quero saber quanto de carga atravessou o fio no primeiro intervalo de tempo aqui, ó, que seria de 0 até T1, eu vou falar que o delta Q1, que vai ser a quantidade de carga que atravessa, vai ser numericamente igual à área 1, que está estabelecida ali, ó. Então, esse N que eu coloquei aqui em cima é o quê? Numericamente igual. Então, quer dizer que a quantidade de carga que passa, ela é numericamente igual à área sobre a curva. Então, se eu quiser saber agora do intervalo T1 até o T2, que vai ser, esse daqui foi o primeiro intervalo, né? Para esse segundo intervalo aqui, o delta Q2, então, vai ser numericamente igual à área 2, que é essa área em amarelo. E depois, se eu quiser saber quanto que é a minha quantidade de carga estabelecida no terceiro ponto aqui, o delta Q3 vai ser numericamente igual à área 3, que está em verdinho aí, tá bom? Então, basta lembrar o seguinte, se eu quiser saber quanto de carga que passou durante todo o intervalo, basta eu somar a área 1 com a área 2 com a área 3. Então, o delta Q total que atravessou aí, a quantidade de carga total que atravessou esse fio nesse intervalo de tempo de 0 a 3, de 0 até T3, vai ser dado por área 1 mais área 2 mais área 3. Então é bem fácil de calcular quanto de carga atravessou uma seção do fio a partir do momento que eu tenho um gráfico I por T, tá bom? E como seria o efeito da passagem de corrente elétrica em termos gerais? Vai depender do que está acontecendo, onde essa passagem de corrente está sendo executada. Olha só, o primeiro efeito que pode acontecer quando a corrente está passando por um determinado material é o efeito térmico, que a gente conhece também como efeito Joule. Ele é causado pelo choque dos elétrons. Lembra que eu falei que os elétrons têm dificuldade de passar pelos locais porque ele tem vários átomos que estão ali atrapalhando a passagem dele? Então, ó, o efeito térmico ele é causado, também conhecido como efeito Joule, a gente vai usar muito essa palavrinha, ó, é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Com a interação, os átomos que compõem o condutor vibram mais intensamente. A gente sabe que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, se vibra mais intensamente, o que está acontecendo? Está aumentando a temperatura. Então, por isso que a gente fala do efeito térmico. Toda vez que tem circulação de corrente por um determinado corpo, esse corpo vai produzir aquecimento, tá? Assim, quanto maior for a vibração dos átomos, maior será a temperatura do condutor. Macroscopicamente, percebemos o aquecimento do condutor. A gente usa isso muito nas resistências de chuveiro. A gente pega um fio bem fininho para dificultar muito a passagem dos elétrons e aí enrola esse fio para que fique bem longo o caminho que ele vai ter que percorrer. Então, como ele vai ter que percorrer um caminho longo por um caminho muito estreito, ele vai chocar com vários átomos que compõem o condutor e isso vai fazer com que vai produzir um superaquecimento. Esse superaquecimento vai ser lavado pela água e essa quantidade de calor cedida vai ser fornecida para a água que vai esquentar e você vai tomar um banhozinho quentinho, tá bom? Você também tem um efeito fisiológico, que é aquele que ocorre quando a corrente passa por seres humanos. Aliás, seres vivos quaisquer, né? Então está relacionado à passagem de corrente em seres vivos. Sempre que há passagem de corrente nos seres vivos, olha só o que acontece. Quando essa corrente elétrica transita por organismos vivos, ela atua diretamente no sistema nervoso central, promovendo contrações involuntárias da musculatura, que é o que a gente chama de choque elétrico. E aí aqui eu tenho uma tabelinha de quanto é o dano biológico dependendo do tamanho da corrente. Até 10 mA, a gente vai falar de dor de contração muscular. Então pode ser até aquelas sensações de formigamento, né? De 10
miliampere até 20 miliampere, vai ter um aumento significativo das contrações musculares. De 20 miliampere até 100 miliampere pode ocorrer uma parada respiratória. Então quer dizer que não precisa ser uma corrente grande, ó. Nós estamos falando de miliampere, 10 a menos 3. Então uma pequena corrente já te causa um dano sério. De 100 miliampere até 3 ampere, fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Ou seja, aqui nós já estamos falando de letalidade. E acima de 3 ampere, parada cardíaca e queimaduras graves. Então, uma corrente não precisa ser muito grande para poder ter um dano letal em um ser vivo, tá bom? Além disso, a gente tem um efeito que é o efeito químico. A gente já sabe que a gente pode observar que quando a corrente elétrica atravessa a solução eletrolítica, ela vai produzir o que a gente chama de eletrólise, né? Então, ela pode quebrar e ela também pode criar uma situação de depositar material sobre uma alta superfície. E essa ideia de depositar um material sobre uma alta superfície recebe alguns nomes, pratação, cromação. Então, esse tipo de situação faz com que você tenha, por exemplo, aquelas situações onde você pode criar o cromado de alguns materiais, né? Então, todas as peças que são cromadas, elas passaram por um efeito de corrente a partir do efeito químico da cromação, tá bom? Então, eu depositei material a partir da passagem de corrente elétrica sobre uma determinada superfície, que no caso aí foi para cromar o material, tá bom? Então, tem um efeito químico. E o último efeito que é causado é o efeito magnético, né? Que a gente vai ver com mais propriedade quando a gente estiver falando do magnetismo. No caso do efeito magnético, a passagem da corrente elétrica por um condutor promove a variação do campo magnético nessa região do espaço. Então, sempre que passar corrente, vai haver uma modificação do campo magnético na região ao redor do condutor que está passando essa corrente. Então, você vai ter, se tiver uma bússola ali pertinho e passar uma determinada corrente, você vai perceber que a agulha da bússola vai sofrer uma deflexão, ou seja, ela vai se movimentar pelo menos um pouquinho durante a passagem da corrente. Tá bom? Pessoal, é muito importante que vocês continuem acompanhando aí o canal para poder ver a continuidade dessas aulas, tá? A gente ainda vai falar, ainda dentro do capítulo de corrente elétrica, a gente ainda vai falar de energia elétrica e potência elétrica, então é importante que vocês continuem acompanhando aí o canal. Já vou pedir para você se inscrever no canal novamente aí, se você não se inscreveu ainda, que você ative o sininho da notificação para receber informações de conteúdo novo que está sendo postado, e também que vocês nos acompanhem aí no nosso Instagram, @physiquesgo. Então, no nosso YouTube, youtube.com/physiquesgo, e no nosso Instagram, @physiques. Ativa o sininho da notificação, tá? Para você ser alertado sempre. Valeu, obrigado e até a próxima.